Hello, amigas! Estou mais uma vez aqui com o meu Dr. David Cessa. Ele é maravilhoso, tava aqui me corrigindo porque eu falei errado, gente. Mas é o seguinte, quem não acompanhou o nosso vídeo sobre a Vibrolipo dos meus bracinhos, a gente já fez, tá no começo aqui do mês, dos 30 dias. E agora, doutor? A gente veio aqui com uma missão. Eu perguntei pras meninas nas redes sociais, Facebook, Instagram, amigas, mandem todas as perguntas que vocês têm sobre cirurgia plástica. Então eu separei as melhores perguntas, aquelas que eu achei assim que todo mundo queria saber, até as que eu tinha dúvida. Então vamos lá, amigas. A Tailine Neri queria saber quanto tempo depois de uma cirurgia de silicone a gente consegue voltar normalmente às nossas atividades físicas. Para uma cirurgia de silicone, onde a gente somente coloca a prótese de silicone, a gente não tira a pele, não faz nenhum outro procedimento junto, para voltar à atividade física entre 1 mês e 45 dias. É muito importante cada um saber o seu limite quando começar, né? Quando a gente faz uma cirurgia de silicone, quanto tempo a gente pode retornar às nossas atividades do dia a dia, normalmente? Trabalhar? Eu peço um repouso de 7 dias em casa, tá? Sem dirigir, sem trabalhar. E a partir do 7º dia você pode ir voltando aos poucos. A Isabela Lima, lá do Facebook, tá perguntando o seguinte, doutor. Quando uma pessoa resolve colocar silicone, independente de quantas ml, independente... Aliás, eu queria saber do silicone e da redução de mama também, tá? Porque eu sei que tem meninas aqui que vão querer saber. Isso interfere na amamentação? Colocar somente silicone, como eu disse na outra pergunta, não interfere na amamentação, porque a gente vai colocar o silicone atrás da glândula mamária em todos os casos, né? Seja ele atrás do músculo, ou subfacial, ou retroglandular. São as 3 formas de colocar uma prótese de silicone. Eu vou explicar de não, é maravilhoso, entendeu? São as 3 formas. E a indicação dessas formas, na verdade, vai depender de cada paciente. Mas em nenhuma delas existe acometimento da amamentação ou da glândula mamária. Ou seja, amigas, podem ficar de petiolas lindas, todas turbinadas, que vocês não vão ter problema. Eu tenho silicone, a gente também tava comentando aqui antes. Todas as vezes que todas as vezes, né? 2 vezes que antes eu tinha 260, agora eu tenho 400. Para as amigas que estavam loucas pra saber quanto eu tinha, sempre o médico me orientou falando, não, você não vai ter problema nenhum com a amamentação. Às vezes a gente precisa colocar a prótese e tirar o excesso de pele. Ah, isso é bem legal de saber também. Se chama mastopexia, na verdade, é o levantamento da mama com a retirada da pele e o excesso de tecido. Nesses casos pode haver acometimento da glândula mamária. Isso é uma regra? Toda vez que você for levantar a mama, é necessário colocar a prótese? Não necessariamente. Às vezes quando você tem tecido mamário suficiente pra gente conseguir moldar a sua mama sem a prótese de silicone, não precisa colocar a prótese, só levantar a mama. E nesses casos existe um risco de haver cometimento da amamentação. A Camila Morim, também lá do Facebook, perguntou o seguinte, doutor. O sonho dela é fazer uma abdominoplastia, só que ela tem filhos pequenos, então ela queria saber quanto tempo demora, depois de uma cirurgia também de abdominoplastia, que ela consegue voltar à rotina dela, se é muito agressivo, como funciona e qual o tamanho do corte, mais ou menos. A Camila teve bebê, não é isso? Quando você tem o bebê, a gestação, após a gestação, é indicado que o seu corpo volte ao normal pra gente fazer a cirurgia plástica. Ao normal, entre aspas, porque a gestação vai sempre trazer algum desequilíbrio no seu corpo. A pele vai esticar, pode aparecer estrias, uma gordurinha ali. Então o importante é aguardar pelo menos aí 3 a 6 meses pra gente poder fazer uma cirurgia plástica. Então todas têm que esperar mais ou menos 6 meses após que ganha o bebê. Porque você tem que levar em consideração também que você vai estar amamentando. E não é adequado você fazer uma cirurgia estando amamentando, tem muitas mulheres que ficam apavoradas, né? Mas o corpo ele se encaminha de voltar, às vezes não volta. Às vezes não volta. E eu sei que é uma coisa que incomoda muito as meninas. Antigamente, eu lembro muito disso. As cicatrizes iam de osso a osso. Osso a osso, eram gigantes. Hoje em dia mudou, né? Então depende. Hoje vai depender de quanto de pele a gente precisa tirar, né? As cicatrizes podem ficar de osso a osso, podem, mas podem ser até mais longas do que isso. Só que elas vão ficar mais baixas, elas vão ficar escondidas na calcinha e no biquíni. Só que fatores genéticos também influenciam na cicatrização. Então se você tem uma tendência a ter queloide, tem uma tendência a ter uma cicatrização ruim, a gente tem que ficar de olho aberto no pós-operatório. A Lilian Cristina quer saber, doutor, existe algum tipo de cirurgia para mudar o umbigo? Geralmente o umbigo ele fica feio quando você tem um ganho de peso ou quando você tem uma gestação, esse umbigo acaba se tornando flácido. Aí a gente faz a abdominoplastia e a gente acaba corrigindo o umbigo. Qual é a queixa dela? Se ela tem uma hérnia nesse umbigo, o que é? Não existe uma cirurgia específica para o umbigo, tá? Mas existe alguns tipos de correções que a gente pode fazer associados à abdominoplastia para melhorar esse umbigo.
comigo. E tem muitas pessoas que às vezes chegam num consultório médico, pensam algo na cabeça, mas não é necessariamente aquilo que está precisando. Então, escutar o seu médico, saber a opinião dele também a respeito do que você precisa e ser um médico de confiança, porque tem muito médico que indica coisa que nem tem necessidade. Eu estava falando para a Andressa agora há pouco que é muito fácil indicar a cirurgia, né? Chegar, eu quero fazer isso, vamos fazer. O mais difícil é você não indicar a cirurgia. Eu tenho vários pacientes que dizem que eu já falei muitos nãos para elas. E realmente eu falo muito não. É muito importante você não indicar quando não há indicação. Viu? E só fazer a cirurgia realmente quando você vê que tem necessidade desse procedimento. A Ruth Lima falou uma coisa muito bacana, que eu sei que muitas amigas também pensam assim e não é bem por aí. Ela quer saber o seguinte: minha amiga colocou 300 ml de silicone. Eu achei lindo, eu posso colocar 300 ml também? Isso é uma queixa comum no dia a dia do cirurgião plástico. Chega a paciente e diz: doutor, eu quero ficar igual a minha amiga. Primeiro que você não é igual a sua amiga, né? Estruturas são diferentes. Seu corpo é diferente, sua mama é diferente, seu tórax é diferente. Então não quer dizer que 300 ml para você vai ficar bom como ficou na sua amiga. Cada caso é um caso. E é a cirurgia mais procurada? Sim, a cirurgia mais feita e mais procurada hoje no Brasil. Gente, a segunda deve ser o quê? Vibro? Lipoaspiração, lipoaspiração. Olha que legal. A Gabi C. Moreira, que é lá do Instagram, perguntou o seguinte: doutor, quais são os tipos de silicone e qual a diferença de colocar o silicone por cima do músculo e debaixo do músculo? Hoje existem alguns tipos de silicone no que se refere à forma dele, né? Lógico que a indicação vai depender de cada paciente. Existem aqueles que são mais largos, aqueles que são mais estreitos, uns são mais projetados, né? Para te garantir uma projeção da mão. Que nem, por exemplo, esse aqui é um silicone mais largo, uma prótese mais larga, tá? Não tão projetada, com a superfície texturizada, né? Então vai depender aí do tipo de paciente, do tipo de tórax, na verdade, que essa paciente tem, do tipo de mama que ela apresenta previamente, né? Outro tipo, esse daqui, ele é um pouco mais projetado, ou seja, ele tem mais profundidade, ele vai projetar mais a mama. Então cada caso é um caso, né? A gente vai estar indicando o melhor tipo de prótese para aquele tipo de paciente específico. E quanto à posição do silicone, se a gente coloca ele atrás ou na frente do músculo, também é uma indicação médica, uma indicação do cirurgião plástico, né? A prótese retromuscular ou atrás do músculo, para aquelas pacientes que não tem realmente nada de mama, né? Em que a proteção do músculo vai ser muito importante para essa prótese. Agora, aquelas pacientes que tem um pouco de mama e a gente vai colocar a prótese de silicone, não há necessidade de colocar atrás do músculo. Então, no meu caso, eu coloquei embaixo do músculo. O meu silicone, porque eu realmente não tinha nada. Isso também é uma conduta médica, vai do gosto do cirurgião, ambas as formas estão certas, tá? O que vai depender vai ser da indicação e da técnica que o cirurgião está mais acostumado a fazer. A It's Carmen quer saber que tipo de cirurgia que tem pra gente afinar o rosto, diminuir a bochecha. Hoje a gente escuta muito falar da cirurgia da bochecha ou a bichectomia, né? Que é uma cirurgia que está indicada para aquelas pacientes que têm um excesso de bochecha, tá? E a gente pode melhorar o contorno do rosto. Mas tem que prestar atenção que nem todo mundo pode fazer isso. E eu gosto de lembrar que esse é um procedimento médico. O cirurgião plástico é o profissional mais capacitado para fazer esse tipo de procedimento. A da Caroline Santos está perguntando: tem uma idade específica para a pessoa vir fazer cirurgia? A partir de que idade? Qualquer pessoa pode fazer? Não existe idade específica para fazer. Lógico que as menores de idade, os pacientes menores de idade, é importante que tenha pai junto, mãe junto, para estar autorizando a cirurgia. Na verdade, não são cirurgias estéticas, são cirurgias reparadoras ou cirurgias, na verdade, que são necessárias porque estão afetando a vida social do adolescente ou da criança. Orelha de abano, né? Nariz tem que tomar muito cuidado também para indicar a idade, porque a gente não pode fazer antes do período de crescimento total. Olha, isso é muito importante saber. Várias meninas perguntaram sobre a rinoplastia. Né? Orelha também, somente a partir dos 7 anos de idade, que é a orelhinha de abano. Quando o paciente já tem mais idade, não há limite. Desde que você tenha boa saúde e tenha indicação cirúrgica. É uma regra que a gente tem que fazer todos os exames médicos antes de fazer qualquer cirurgia, amigas. Então. Lógico, se você tiver algum problema de saúde e que esteja controlado, eu vou pedir todos os exames médicos, avaliações de outros colegas profissionais. Caso você tenha diabetes, pressão alta, tem que estar tudo super controlado para estar fazendo a cirurgia. Uma pergunta polêmica aqui, doutor. A
Paula Sarraiza 7, também do Insta, tá perguntando: é verdade, ela ficou sabendo, ouviu dizer que quem faz a bichectomia, depois de uns anos, quando a idade vai chegando, né, gente, a gente fica parecendo que bulldog. É real? Olha, é o seguinte, é um assunto polêmico a questão da bichectomia, né? Por isso que ela tem que ser indicada para pacientes com real indicação e que queiram ter o contorno do rosto melhorado. Lógico que toda a gordura que a gente retira do rosto no futuro, ela pode fazer falta. Por isso tem que ser muito consciencioso a quantidade de gordura que a gente tira. Mas não quer dizer que se você fizer uma bichectomia hoje, que você vai ficar mais flácida no futuro ou menos flácida no futuro. Vai depender de muito como vai ser seu envelhecimento. Isso é regrado geneticamente e por fatores sociais, muito do que diz respeito à sua vida. Se você fuma, se você bebe, se faz atividade física, se você não faz. Não existe contraindicação por esse aspecto para ser feita a bichectomia. Agora a última pergunta para finalizar, amigas. Espero que eu tenha solucionado algumas dicas. Se tem mais perguntas, qualquer a gente marca até um outro vídeo para eu falar com o doutor, não tem problema. Mas é o seguinte, a Gabriele Medeiros está perguntando: quais as medidas que devemos tomar para diminuir os riscos e as complicações do pré e do pós-operatório? Bom, pré-operatório tem que ser muito minucioso, né, com os pré-operatórios, com os exames pré-operatórios, tomar os cuidados que eu já disse com referência à medicação e estar em bom estado de saúde. Pós-operatório, seguir à risca o que o seu médico pede, isso é muito importante. Ele não vai nem perceber, eu vou dirigir, a gente sabe. Cinta, tem que usar, gente, é chato. Exatamente. É muito chato, cara, mas dá toda a diferença na cirurgia, né? As pessoas acham que não. Drenagem linfática tem que ser feita quando indicada. Medicamento certinho. Uso de medicação, você vai botar um antibiótico, tomar remédio para dor, anti-inflamatório, em alguns casos o anticoagulante, né, que você vai ter que tomar uma injeçãozinha pós-operatória nos casos de lipo, para evitar o que a gente chama de trombose. Respeitar o repouso, gente, é muito importante. Muito importante respeitar o repouso. Quer fazer, vou viajar, não é bem por aí. Quando for tomar a decisão de fazer uma cirurgia, que você tem um tempo aí na tua agenda que fala: não, esse tempo aqui eu vou me cuidar, me respeitar, porque vai fazer toda a diferença. Não pode ter pressa no pós-operatório. Nem para você voltar às suas atividades, nem para você ver o resultado. Porque é uma questão de paciência. Amigas, o resultado vai até 6 meses. Sim. Né? Até mais, em caso de rinoplastia, até um ano, pode demorar mais para a gente ter resultado. E o inchaço é uma coisa que vem e volta. Exatamente. Né? Amigas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero também que tenha solucionado as dúvidas de vocês. E é muito importante que vocês agendem uma consulta, conversem com o médico de vocês. E foi o que eu falei, tenham opinião sincera se realmente precisa fazer a cirurgia, que isso é muito importante. E caso sim você decida fazer isso, eu tenho certeza absoluta que não vai mudar só fisicamente falando, isso muda também internamente. Eu sou super a favor, as meninas perguntam pra mim: Dessa, você é formada em estética, fala muito sobre tratamentos, mas eu sei que tem coisas que realmente não tem como mudar. E óbvio, com bom gosto, com um médico de confiança, é algo que vai deixar você incrível, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui solucionar as dúvidas das meninas. Eu quero muito gravar um vídeo sobre um negócio chamado Sculptra, gente! O que é isso, doutor? É um negócio de colágeno. É um incrível. indutor de colágeno, mas vai ficar pro próximo vídeo que eu vou explicar pra vocês. Viu, o que é isso. Depois a gente vai gravar, vou pesquisar, vou falar tudo pra vocês, então vamos lá. Sigam as redes sociais do doutor, assistam um vídeo que a gente já gravou sobre como ele afinou os meus bracinhos. Aqui eu sei que tem muitas meninas que têm dúvidas. E é isso aí, gente. Não esqueça de dar like aqui embaixo, muito like. Migas, um beijo. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.